Oi, pessoal. Então, a gente vai começar a falar da aula, né, de radioproteção e dosimetria, né? Só para lembrar, o CENIP me pediu para dar essa aula, tá? Porque eles não tinham ninguém. Agora, como entrou, né, a quarentena, eles acabaram ficando sem professor para dar essa aula. Então, assim, na verdade, eu nunca dei essa aula para turma nenhuma, né? Então, essas aulas, elas seriam na segunda-feira de manhã, e na segunda-feira de manhã eu não posso dar aula. Então, a dona Rogéria, né, pediu para que eu desse essas aulas à distância até terminar a quarentena e elas voltarem a ser presenciais. Quando elas se tornarem presenciais, provavelmente vocês terão um outro professor, porque eu não dou aula na segunda de manhã, tá? Então, só para ficar bem claro isso. Então, esse material aqui, né, o CNB me mandou algumas coisas de alguns professores e eu acabei, né, dando uma resumida porque eu achei muita coisa. Eu achei que muita coisa vocês já viram ao longo do curso, né? Então, assim, a gente vai fazer nessa primeira aula uma revisão de alguns conceitos, uma coisa bem rápida, né? Rever alguns conceitos de física das radiações que vocês já estudaram. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque vocês já viram isso em física das radiações. Vocês tiveram duas físicas, né? Tiveram a introdução à física e depois a física das radiações, né? Para estudar o que é uma radiação ionizante, o que é um processo de ionização. Então, tudo isso vocês já viram. Então, o que eu vou fazer aqui é apenas uma revisão rápida de conceitos, tá? Nessa primeira parte aqui, até para a gente entender o que é uma radiação, para a gente poder se proteger dessa radiação, né? Porque é muito difícil a gente, às vezes, se proteger de uma coisa que a gente não sente, não vê, né? Então, a gente trabalha numa sala de raio-x, né? E a gente sabe que raio-x dá câncer, raio-x causa uma série de problemas de saúde, mas, na verdade, a gente não sente, não vê nada. Então é aquele negócio, né? Muitas vezes, porque a gente não sente, porque a gente não vê, a gente acaba relaxando um pouco com a proteção radiológica. Então, né, a gente estuda a radioproteção justamente para entender esses conceitos e para se proteger adequadamente no ambiente de trabalho. Proteger além da gente, que é o técnico, né? Proteger o paciente, proteger, né, todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Porque, por exemplo, quando você vai trabalhar, né, numa sala de raio-x fixa, né, uma sala convencional de raio-x, geralmente é só você que está ali com o paciente. Então, você tem que ter o cuidado de proteger o paciente. Mas quando você vai operar um aparelho no centro cirúrgico, por exemplo, né, não é só você que está ali, tem outros profissionais envolvidos. Então, também nos cabe a responsabilidade de orientar esses profissionais. Muitas vezes, né, a gente sabe que eles acabam, deixa isso para lá, não vou fazer isso não, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que orientar, né, até porque, né, nós somos os profissionais habilitados e aptos para fazer isso, porque a gente estuda isso tudo no curso, tanto no curso técnico, né, quanto no curso superior, no caso, quem estuda, né, faz faculdade de tecnólogo. Então, a gente estuda justamente isso. Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer só uma revisão de conceitos, tá? Eu estou procurando explicar da forma que eu faria se eu estivesse na aula. A diferença é que vocês estão vendo o material, estão ouvindo minha voz e não estão me vendo, né? Mas a gente vai procurar fazer mais ou menos na mesma metodologia que eu faço, né, quando eu estou dando aula ao vivo, tá? E esse material vai ficar disponível para vocês no YouTube. Eu não costumo mandar para o grupo, porque geralmente fica muito pesado, e quando eu tenho que reduzir muito, reduz a qualidade da imagem, aí acaba ficando ruim, né, algumas imagens. Então eu prefiro colocar lá no YouTube. Se vocês quiserem baixar para o celular através de algum aplicativo, aí já é com vocês, tá? Mas eu só coloco lá no YouTube e deixo o material disponível lá para vocês acompanharem lá, tá bom? Então vamos começar aqui. Primeiro a gente vai falar então desses conceitos gerais, né? Então, na verdade, como é que surgiu a radioproteção? Então, vocês estudaram história da radiologia, né? Então todos vocês já sabem que no início, quando o raio-x foi descoberto, né, só para a gente fazer aqui um retorno na história da radiologia,
Quando o raio-x foi descoberto, ele passou a ser utilizado na medicina muito rápido. Aliás, não só na medicina, ele passou a ser utilizado em várias outras áreas, né? Até como diversão mesmo, ele passou a ser utilizado, porque as pessoas não sabiam os males que isso causava. Então, na verdade, né, se percebeu rapidamente, logo na descoberta, que ele seria uma excelente ferramenta de diagnóstico, no caso da medicina, né? E rapidamente as pessoas passaram a usar esse raio-x e não se fez uma pesquisa, um estudo para saber se aquilo ali fazia mal. Porque é aquela questão, né? Quando o Röntgen fez a primeira imagem, né, quando ele fez a publicação daquela primeira imagem de raio-x que ele fez da Berta, que era a esposa dele, a comunidade médica ficou assim absolutamente, achou aquilo fantástico e já começou a usar praticamente aquilo de imediato. Então foi uma tecnologia, né, uma descoberta que ela começou a ser utilizada muito rapidamente. Tanto é que um ano depois, 2 anos depois, ela já estava praticamente espalhada para o mundo inteiro, já tinham sido montados equipamentos para se usar nos consultórios dos médicos, mas como era uma coisa que ninguém via e ninguém sentia nada, as pessoas acharam que aquilo não tinha efeito colateral nenhum, que aquilo não fazia mal. Então, demorou um pouco para se entender, para se descobrir e para fazer a ligação de que a radiação poderia causar algum mal à saúde. Então, passou-se muitos anos, né, com as pessoas se expondo a altas doses de radiação, sem proteção nenhuma, sem estudar uma proteção, sem estudar mais a fundo o que isso podia causar, né, de ruim, e aquilo começou a gerar, né, depois de alguns anos, começou-se a se perceber que as pessoas que estavam lidando diretamente com aquela radiação, né, diariamente ou na sua profissão, começaram a desenvolver algumas doenças, e aí que se começou a vincular que esses danos poderiam ser danos, né, causados pela própria radiação em si, né? Então, essas lesões causadas por radiação, né, elas só começaram a ser entendidas que eram por conta da radiação alguns anos depois que o raio-x já estava sendo utilizado, né? Então, geralmente, o que era mais comum, né, acontecer com as pessoas que lidavam, né, os médicos, os operadores que os médicos treinavam para manipular o equipamento? O que começou a acontecer? Começaram a acontecer danos na pele, começou a acontecer, né, alopécia, que é a perda de cabelo, começaram a ter problema com anemia, com leucemia, né? Então começou-se a observar que as pessoas que estavam lidando diretamente com a radiação desenvolviam alguma dessas doenças. E se demorou um pouco para se vincular isso diretamente com a radiação, tá? Então, se vocês percebam, o raio-x foi descoberto em 1895, né? No dia 8 de novembro de 1895. Só em 1910, olha só, 15 anos depois, né, praticamente 15 anos depois, foi que se começou, né, a controlar esses efeitos biológicos da radiação e que se começou a fazer investigação baseado naquilo que os profissionais que trabalhavam com aquilo relatavam. Então eles começaram a observar, né, que estava tendo uma recorrência de problemas de pele, anemia, perda de cabelo nas pessoas que se lidavam diretamente com aquilo. Então eles começaram, né, a fazer uma investigação e perceberam que eram sintomas comuns que acometiam as pessoas que trabalhavam com aquilo. Então vocês percebam que se passaram quase 15 anos para se começar a desconfiar que aqueles problemas que estavam acontecendo eram em decorrência da radiação, porque até então todo mundo trabalhava e ninguém se protegia, né? Depois que se começou a entender isso, aí sim que a gente tem o início do desenvolvimento da radioproteção. Então eles começaram a pensar, epa, radiação causa problema de saúde, dá lesões na pele, várias outras coisas, então a gente tem que se proteger de alguma forma. E aí se começou a criar alguns dispositivos de proteção, né, e começou a se desenvolver alguns vestuários próprios para esses profissionais poderem utilizar no dia a dia da profissão, para ver se aquilo ali diminuía esses efeitos da exposição da radiação, né? Então,
né, a grosso modo, foi dessa forma que a radioproteção ela começou a se desenvolver, né? Ela veio bem depois da descoberta do raio-x, né? E ela só começou a ser pesquisada, estudada e ser desenvolvido mecanismos para a radioproteção depois que se percebeu que existiam algumas doenças que estavam diretamente ligadas às doses de radiação, tá? Aqui a gente tem um slide mostrando alguns efeitos, né? Então, os efeitos, assim, reparem que são em locais, né, na mão, são locais que a pessoa, ela manipula mais, né? Tem mais contato com esse tipo de material, porque naquele período também se usava o material mesmo, o urano, né? Se usava o rádio, né? A própria Marie Curie, com Pierre Curie, né? Com Becquerel, eles estudavam esses elementos, né? Que emitem uma radiação natural, que é uma radiação diferente daquela radiação que a gente utiliza na sala de raio-x, que a radiação da sala de raio-x é uma radiação artificial, né? A gente cria aquela radiação artificialmente utilizando uma alta voltagem de energia elétrica, né? Então aquilo ali ele só emite radiação no momento que você está disparando o X, depois não tem mais nada para emitir radiação, né? No caso dos materiais, né, que são o urano, o rádio, né, o polônio, esses elementos eles são naturalmente radioativos, né? Então eles emitem radiação constantemente, né? E foi a base da pesquisa da Marie Curie também, se vocês já sabem, já devem estar cansados de ouvir isso no curso, né? E o tipo de radiação também, ele é uma radiação ionizante que causa esses tipos de lesões. Então a gente está vendo aí, né, algumas lesões que podem ser causadas pela radiação ionizante, tá? Isso tudo vocês já viram também nas aulas, né? Então a radioproteção, ela surgiu dessa necessidade, né? Ela passou a ser estudada e passou, né, a ser utilizada justamente visando diminuir esses efeitos nas pessoas que trabalhavam diretamente com a radiação. E hoje em dia a gente tem uma segurança na profissão que a gente exerce, né? Porque se o técnico em radiologia ele seguir todas as orientações que ele aprende no curso, né, ele ter todo o cuidado, ele não vai ser exposto a altas doses de radiação, né? A profissão de técnico em radiologia hoje é uma profissão absolutamente segura para aqueles profissionais que seguem à risca toda a proteção radiológica que ele é orientado nos cursos que ele faz, né, que ele segue certinho. A gente sabe que infelizmente tem pessoas que acabam, né, não vê, não sente, acabam meio que menosprezando essa proteção radiológica, né? Eu acho que quando a gente estuda e sabe os males que isso pode causar, então a gente tem que realmente aplicar isso no dia a dia da nossa profissão, seja proteção para a gente enquanto profissional e para o paciente que a gente está atendendo também. Porque você não sabe quantas vezes ele vai fazer um exame na vida, você não sabe se essa pessoa já tem algum câncer, né, que pode piorar com as doses de radiação recorrente que ele venha a fazer ao longo da vida dele, né? Então a gente não sabe, então a gente tem que realmente proteger o paciente também. E tem que proteger a gente enquanto técnico. Tem colegas que não protegem nem a si mesmo, que dirá o paciente, né? Então a gente tem que ter a ética profissional, né? Isso faz parte da nossa profissão, então a gente tem que se proteger e proteger o paciente, tá? Então o objetivo da proteção radiológica é proteger o paciente e proteger também o indivíduo que está ocupacionalmente exposto, que é o caso do técnico, né? Então a gente tem que proteger a nós mesmos, que somos os indivíduos ocupacionalmente expostos, né? E temos que tentar minimizar ao máximo a dose de radiação para o paciente também. Quando eu escolho o regime radiográfico que eu vou aplicar, né, eu estou justamente escolhendo se eu vou irradiar mais o paciente, se eu vou irradiar menos o paciente, se eu vou aplicar uma alta dose de radiação nele ou uma dose um pouco menor, né? Então, o profissional ele precisa estudar para entender essas nuances e com isso também ele acaba protegendo, né, o público dessas altas doses de exposição, né?
Então, hoje em dia, a ênfase maior que a gente tem no controle da radiação, no radiodiagnóstico, está sendo voltada para a proteção do paciente. Antigamente, por exemplo, vou dar um exemplo, no caso dos exames de tomografia. Antigamente se usavam umas doses muito maiores nos exames de tomografia do que se usa hoje em dia. Hoje em dia tem se buscado protocolos com uma dose de radiação cada vez menor. Porque um exame de tomografia, ele tem uma dose de radiação muito maior do que um exame de raio-x, não tem nem comparação. Então, tem se buscado cada vez mais uma redução nessa dose de radiação, justamente com o objetivo de proteger o paciente, porque você não sabe quantas tomografias que ele vai fazer ao longo da vida dele. Principalmente se é um paciente, por exemplo, que está internado num hospital. Quantos raios-x que ele vai fazer lá dentro? Quantas tomografias ele vai fazer lá dentro? Então a gente tem que estar preocupado com isso tudo, Então a radioproteção, ela vem também com essas preocupações, e o técnico em radiologia, ele tem que estar preocupado com isso também, tá? Aqui nós temos alguns exemplos de vestimenta para proteção radiológica. Lembrando, gente, dosímetro, que são os equipamentos de dosimetria, eles não protegem contra a radiação. Não é porque você está com um dosímetro no tórax, usando o dosímetro de tórax, que você está protegido, não. O dosímetro, o próprio nome já diz, dosímetro é para dosar, é para medir a dose, é para você saber quanto de radiação você foi exposto naquele período de tempo. Então, o dosímetro, ele geralmente é trocado todos os meses. Então, você usa ele por 30 dias, manda para o laboratório vai fazer a leitura dessas doses e vai devolver um relatório falando quanto de dose você tomou naquele mês. Então, ele é para fazer a leitura da dose que você foi exposto e não para te proteger. Então, dependendo da profissão, dependendo da função, tem vários tipos de dosímetro. Tem o dosímetro de tórax, que é o que a gente usa quando a gente trabalha numa sala de raio-x diagnóstico, quando eu trabalho na tomografia, quando eu trabalho na sala de raio-x, a gente usa um dosímetro de tórax. Se trabalhar, por exemplo, se for um médico que trabalha numa sala de hemodinâmica, o ideal é que ele use um dosímetro de extremidades. Tem dosímetro em forma de anel que ele coloca lá na mão, porque ali ele vai estar com a mão, que é uma extremidade, sendo mais irradiada. Se ele é um profissional que tem uma dose de radiação alta no cristalino, às vezes um médico cirurgião, como um intensificador de imagem, e a ampola de raio-x no arco em C. Geralmente a ampola de raio-x, ela fica embaixo da mesa, da mesa de cirurgia, e o médico está ali em cima operando. Então, quando ele pede para você dar um X, aquela radiação vem toda para o cristalino dele, vem toda para o rosto dele. Então, o ideal é que ele use um óculos de proteção, de chumbo, e também use um dosímetro ali para medir a radiação do cristalino. Então, nós temos vários tipos de dosímetro. Tem dosímetro de extremidade, tem dosímetro de tórax, tem dosímetro para você utilizar para medir o cristalino, a radiação que está sendo demandada no cristalino. Tem pulseiras que você também utiliza. Então, dependendo da profissão que você exerça, do local que você trabalha e do tipo de radiação que você está exposto, tem um dosímetro próprio para isso. Então, lembrando, dosímetro não é para proteger da radiação, dosímetro é para medir quanto de dose você tomou, porque a gente sabe que existe uma portaria que determina quanto de dose pode se tomar o técnico em radiologia. Então, isso tem que ser controlado, tá? Fora o dosímetro, que é para medir a dose, aí sim nós temos os equipamentos de proteção. Por exemplo, ali a gente está vendo os protetores de tireoide, e os aventais plumbíferos. Esses equipamentos, depois mais para frente a gente vai ver, eles precisam ser pendurados corretamente, porque se você pegar um avental plumbífero desse e ficar enrolando, guardando ele de qualquer jeito, não vai servir para nada, porque você vai quebrar toda a lâmina de chumbo que tem dentro dele, e vai nessas dobras que se criaram ali dentro por conta do erro de armazenamento desses equipamentos, elas vão permitir com uma facilidade a passagem da radiação. Então ela vai ficar com pontos ali de fragilidade.
e nesses pontos a dose de radiação vai ser maior. Então você vai estar usando o equipamento achando que você está protegido e você não está, porque ele foi guardado inadequadamente. Então, por isso que eles têm que estar sempre em cabides. Eu não posso pegar um avental plumbífero, enrolar, embolar e jogar no canto. Eu vou estar estragando o equipamento todo. Então, até esses detalhes a gente tem que estar atento, né, na hora de manusear o material, na hora de guardar o material, porque se for um material que né, apesar de ter o material, se for um material que não for guardado adequadamente, ele não está te protegendo de nada. Você está usando uma coisa que achando que está protegida e não está. Né? Então, aqui eu só alguns exemplos depois, mais para frente a gente vai falar um pouco mais de cada um deles, tá? A gente vai fazer agora um pouquinho uma revisão da parte física da coisa. Né? Isso tudo vocês já viram nas aulas de físicas das radiações. Né? Eu só vou falar aqui de uma forma, falar um pouco mais rápido disso, só para relembrar mesmo. Né? Então, basicamente, o que a gente chama de radiação? Né? Nós temos vários tipos de radiação. A radiação, na verdade, ela é o quê? Ela é uma energia. Né? Então, radiação é energia, tá? Então, ela é uma energia. Essa energia, ela pode ser transmitida ou através de onda eletromagnética, né? Ou de uma forma chamada de forma corpuscular, tá? Então, são duas formas que essa energia, ela pode ser transmitida, ou de forma eletromagnética ou corpuscular, né? E essa radiação, ela pode ser absorvida pelo organismo, né? E quando ela é absorvida pelo organismo, ela vai produzir dois tipos de efeito que a gente chama, né? A gente tem a ionização, que é o que é perigoso, que é o que pode alterar a molécula de DNA, que é o que pode provocar um câncer, né? A ionização, que é o perigoso, e ela pode causar o que a gente chama de excitação. Tá? Uma excitação dos átomos, que é diferente de ionização. E a ionização, sim, é o que a gente se preocupa. É por isso que o nome radiação ionizante, quer dizer, ela vai promover uma ionização, né? E isso que é o perigoso, tá? Então, a gente pode classificar essas radiações, né, em função do efeito provocado por elas. Então, eu tenho dois tipos de radiação. Eu tenho a radiação ionizante, que é aquela que a gente tem que se preocupar, né, que é justamente a que vai afetar o tecido vivo, o material biológico, né, e eu tenho as radiações que a gente chama de radiação não ionizante, né, que são tipos de radiação que não vão provocar a ionização, que é o que a gente realmente quer evitar, tá? Então, a radiação eletromagnética, né, ela é uma radiação ionizante, né? Então, essa radiação ionizante, né, ela vai fazer com que um fóton seja lançado em direção ao átomo, né? Então a gente tem aqui, ó, o fóton, né? O fóton tá aqui, ó. Esse fóton de energia, ele é lançado, né, em direção a um átomo, e esse fóton pode atingir um elétron. O que é um elétron? Então a gente lembra da estrutura do átomo, né? A gente tem no núcleo do átomo, né, nós temos os prótons e os nêutrons. Circulando em volta desses prótons e desses nêutrons, então aqui no núcleo eu tenho as bolinhas azuis e vermelhas, que são os prótons e os nêutrons. Em volta desses prótons e desses nêutrons, o que eu vou ter? Eu vou ter os elétrons, né, que são justamente, né, essas estruturas aqui que ficam girando em torno do núcleo do átomo, né? São partículas que giram em torno do núcleo do átomo. Então, cada átomo tem uma quantidade X de elétrons girando em torno desse núcleo. Então, eu tenho átomos com 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons e assim sucessivamente, né? 90 elétrons, 100 elétrons, 120 elétrons. Então, isso vai depender de cada átomo. Então, é justamente essa diferença de prótons, nêutrons e elétrons, nessa quantidade diferente, é o que vai dar materiais diferentes, né? Elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, o rádio tem uma quantidade de prótons e nêutrons e uma quantidade de elétrons.
O polônio tem uma quantidade de prótons e nêutrons e uma quantidade de elétrons. Então, é essa diferença entre essas partículas que vão formar, na verdade, elementos químicos diferentes. Então, o que acontece? Numa radiação eletromagnética, é lançado um fóton, né, que é uma partícula, né? Esse fóton, ele é uma partícula, essa partícula, ela vem em ondas, né, e vai se chocar, ela pode se chocar com um elétron, né? Se ela se choca com esse elétron, né, eu vou ter, né, posso ter duas coisas acontecendo. Eu posso ter uma ionização, que é quando esse fóton arranca esse elétron daqui e vai formar um buraco, né, um espaço vazio aqui nessa eletrosfera do átomo. Então é como se ficasse faltando um elétron ali. E aí pode ficar faltando esse elétron? Não, não pode. E o que o átomo vai fazer? Ele vai, se esse elétron foi arrancado dali, ele tem que arrancar um elétron, um outro elétron de um outro lugar. Então, geralmente, o que ele faz? Ele puxa esse elétron de uma órbita que está próximo a ele. Aquela órbita que foi reposto o elétron, ela vai ficar faltando também. Ela pode ficar sem o elétron? Não. Então, ela vai arrancar esse elétron de um outro lugar. Às vezes, ela arranca até de um outro átomo. E isso é a ionização. E isso faz com que haja a formação de átomos instáveis. E esses átomos instáveis podem formar mutações nas células e no DNA do corpo de organismos vivos. É isso que é o prejudicial, tá? No caso, né, desse fóton aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho um fóton, né, que ele apenas ele incidiu, mas não arrancou o elétron, vamos dizer assim. Ele não arrancou o elétron da eletrosfera, ele bateu ali no elétron e promoveu só uma excitação nesse átomo. Então, ele não promoveu uma ionização, que é arrancar o elétron, ele promoveu só uma excitação. Nesse caso, né, eu não vou ter aquele problema de o átomo estar roubando elétron de um outro átomo e promovendo várias ionizações, não vou ter esse problema, né? É uma excitação que acontece, né? E é uma coisa que não vai provocar nenhum efeito biológico, nem mal, nenhum efeito biológico, né? Um exemplo de excitação que a gente tem, que é um tipo de radiação, é, por exemplo, as micro-ondas. Quando você coloca uma xícara de água dentro do micro-ondas, o micro-ondas é um tipo de radiação. Né? Você coloca ali dentro, o que vai acontecer com as moléculas de água? Né? Aquela micro-onda, ela começa a se chocar com os átomos da água e começa a fazer esses átomos se excitarem. E a vibração desses átomos gera calor. É por isso que a água ferve, quando você coloca no micro-ondas e aperta lá, vou colocar aqui por 1 minuto e meio. Né? Então, quer dizer, você está produzindo uma radiação capaz de excitar aqueles átomos de água. Então, aquela excitação vai gerar o quê? Calor. Por isso que a gente consegue aquecer, por isso que a gente consegue cozinhar utilizando micro-ondas, tá? Só excluir aqui tudo isso que eu desenhei no negocinho aqui. Vamos continuar. Então aqui, ó, como eu estava falando das radiações não ionizantes, né? A radiação não ionizante, né, ela também é um tipo de energia, só que é uma energia que é produzida, mas ela não é capaz de mudar a estrutura do átomo. Foi o que eu falei, ela não arranca o elétron do átomo, ela não muda a estrutura do átomo, ela não altera o que o átomo já é. O átomo permanece igual. A diferença é o quê? Ele vai agitar essas partículas do átomo apenas, vai produzir ali, né, uma onda eletromagnética capaz, né, de excitar esse átomo, mas não modificá-lo. Essa é a principal diferença, tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, ondas de rádio, né, ondas de televisão, radar, a própria luz visível é uma onda eletromagnética também, né? O micro-ondas que eu dei como exemplo, a radiação infravermelha, essa que a gente usa no controle da televisão, né? Laser, radiação ultravioleta, que é a radiação do sol, mas a radiação ultravioleta
tem várias ondas, dependendo do tipo de onda, ela pode provocar uma ionização, tá? Mas tem algumas ondas da radiação ultravioleta que não promove ionização, tá? No caso, por exemplo, da radiação solar, então a gente tem, quando a radiação solar atinge determinados níveis, ela é capaz de produzir, né, uma ionização. Tanto é que o próprio dermatologista fala assim pra gente, olha, se o sol estiver muito quente, não sei o que, se você sair no sol, tem que passar protetor solar. Por quê? Porque se você não passa protetor solar e começa a tomar essa radiação solar ultravioleta direto na pele, né, dependendo da quantidade de radiação ultravioleta que a sua pele absorve, ela pode provocar uma ionização nos tecidos da pele e causar câncer de pele. Né? Então é uma radiação que pode provocar câncer dependendo do nível de radiação que está sendo aplicado ali naquele tecido, tá? Ela tem vários comprimentos de onda, vamos dizer assim, tá? Esses comprimentos de onda diferentes é que podem provocar níveis de radiação diferentes, tá? E no caso das radiações ionizantes, que são aquelas que nos interessam, né, que é o que a gente vai usar no nosso trabalho, na nossa profissão. Essa radiação, sim, ela produz uma energia capaz de ionizar os átomos e as moléculas. O que é ionizar esse átomo e essa molécula? É arrancar um elétron, arrancar alguma partícula do próprio núcleo do átomo, e aí ele vai mudar a estrutura desse átomo. Mudando a estrutura desse átomo, esse átomo se torna um íon, e ele pode, né, danificar as células. Ele pode, inclusive, danificar o material genético, o DNA, provocar mutação nessas células, né? E aí, essa mutação que ele causa nesse material genético, ela pode seguir dois caminhos. Um caminho é a morte celular, quer dizer, a mutação que fez naquela célula é tão grave que a célula morre e vai provocar uma necrose, que são aquelas feridas que a gente vê causada pela radiação. Ou esse dano que essa radiação provocou naquele material genético é um dano que a célula não morre. Ela continua ali viva, porém ela é uma célula mutante, ela sofreu uma mutação, ela não é mais igual às outras. Qual que é o perigo disso? O perigo disso é essa célula mutante, que não é mais igual às outras, porque ela passou por uma mutação, né? Ela continuar se replicando ali dentro, se dividindo, se reproduzindo e formar um tecido que não é igual ao tecido que está em volta dela. E o que isso quer dizer? Né? Se você tem um conjunto de células, né, que sofreu uma mutação, que se proliferou dentro de determinado órgão, aquelas células elas não realizam mais a mesma função que elas realizariam antes. Isso, na verdade, é o que? É um câncer. O que é um câncer? Um câncer é um conjunto de células anormais que cresceram em determinada região, em determinado órgão, e aquele órgão perde a funcionalidade dele, ele perde a capacidade de funcionar corretamente. É o que acontece também no caso de uma ionização, no material genético ou na própria célula. Então, eu tenho dois caminhos. Quando essa ionização afeta o material genético, né, eu posso ter ou a morte da célula, a célula morre, ou essa célula não morre, mas ela é uma célula mutante, ela vai começar a se dividir, se reproduzir ali dentro e vai formar um tecido canceroso, cancerígeno ali, né? Porque a célula já não é mais igual às células que estão ao seu redor ali naquele determinado órgão. Então isso pode causar doenças graves, por exemplo, como um câncer, que foi o que eu acabei de falar, e pode levar um indivíduo à morte, tá? Exemplo de radiação ionizante, a gente tem o raio-x, o raio gama, né, o raio alfa, o raio beta. O que a gente trabalha mais no nosso dia a dia é o raio-x, né? Na sala de raio-x diagnóstico, a gente usa a radiação X, né? Então a gente tem a radiação diretamente ionizante, é aquela radiação que tem carga, né? Ela tem uma carga elétrica. E essa carga elétrica, ela vai interagir com o meio, né, que ela está localizada, e vai interagir com o campo elétrico do átomo. E ela vai
né, transferir essa energia para vários átomos ao mesmo tempo que estão ali em volta dela. Né? Então é uma radiação que ela abrange e atinge vários átomos. Então ela pode fazer o quê? Ionizar vários átomos ao mesmo tempo. Né? E vai começar a interagir continuamente com esses átomos. A vantagem, né, de certa forma dela, é que ela tem baixo poder de penetração, ela penetra pouco na matéria. Né? Apesar dela ter ela ionizar vários átomos ao mesmo tempo, ela tem um baixo poder de penetração na matéria. Então a gente tem exemplo desse tipo de radiação, são as partículas alfa e as partículas betas. Apesar delas ter uma capacidade alta de transferir, né, essas cargas e fazer uma ionização simultânea com vários átomos ao mesmo tempo, em contrapartida elas têm baixo poder de penetração na matéria. Então ela não consegue penetrar, né, em materiais, né, em certos tipos de materiais. Então ela tem uma limitação na penetração dela. E aí nós temos o que a gente chama de radiação indiretamente ionizante, né, que são aquelas radiações que não tem carga. Né? Essa radiação, ela interage individualmente, quer dizer, ela interage com cada átomo, transferindo a sua energia para o elétron desse átomo, e essa transferência de energia que vai provocar novas ionizações. Né? Então ela interage pouco, né, com poucos átomos ao mesmo tempo. Só que, em contrapartida, ela pode percorrer espessuras consideráveis dentro do material. Né? Ela penetra bem, ela tem alto poder de penetração, mas a capacidade dela interagir com a matéria é menor. Né? Exemplo que a gente tem disso é o raio-x e o raio gama. Né? Então a vantagem do raio-x nesse sentido é o seguinte: ele é uma radiação que tem um poder de penetração maior, mas ele não interage com vários átomos ao mesmo tempo. Isso é bom, por quê? Porque se ele interagisse com vários átomos ao mesmo tempo, provocando ionização simultânea de vários átomos, a gente não tinha o que fazer, ia causar um câncer no paciente mesmo, porque ele está interagindo com vários átomos simultaneamente. Como ele tem essa característica, né, o raio-x tem essa característica de baixo poder de alto poder de penetração, mas ele interage individualmente com cada átomo, sem promover grandes interações com vários átomos simultaneamente, isso é bom. Né? Então, é por isso que a gente consegue usar o raio-x no diagnóstico com segurança. Tá? Por conta dessa característica que ele tem, porque ele é uma radiação indiretamente ionizante. Tá? E aí nós temos as formas que essas radiações que existem interagem com a matéria. Então, como a gente já viu lá atrás, eu posso ter a excitação, né, do átomo ou da molécula. Né? Então, esses elétrons, eles são apenas deslocados dos seus orbitais. E ele vai entrar, né, esses orbitais vão permanecer em equilíbrio, né, mas ele só vai deslocar ali entre os orbitais, ele não vai arrancar elétron. Né? Então, isso promove uma excitação desse átomo. E essa excitação, né, vai promover algum efeito. Foi o caso que eu citei, por exemplo, do micro-ondas. Né? Quando você coloca lá uma xícara de água dentro do micro-ondas para esquentar essa água, e você liga o micro-ondas, você está jogando essas micro-ondas nas moléculas de água, e essas micro-ondas vão promover o quê? Uma excitação dessas moléculas de água. Essa excitação promovida ali vai fazer com que essas moléculas se agitem e promovam, né, uma liberação de calor. E aí a gente tem o aquecimento dessas moléculas, tá? No outro tipo de interação, que é a que nos interessa, é a ionização. Nesse caso, né, os elétrons eles vão ser removidos dos orbitais. Né? Então a gente tem aquele caso, né, onde os elétrons são removidos dos orbitais, tá? E quando esses elétrons são removidos dos orbitais, né, esse átomo ele passa a interagir com os outros átomos que estão em volta dele. Esse átomo se torna um átomo instável, né? E ele vai resultar em elétrons livres, porque esse elétron é arrancado, então ele fica livre. Né? Então ele fica livre para quê? Para interagir com outro átomo.
E isso a gente vai formar o que? Os íons, né? E esses íons é o que a gente vai depois ir mais para frente, que vai dar origem aos efeitos que a gente chama de efeito fotoelétrico, efeito Compton, tudo isso que vocês já viram em física das radiações, tá? E nós temos uma outra forma de interação desses átomos, né? Da radiação, aliás, desculpa, uma outra forma de interação da radiação com a matéria, que é quando, né, acontece uma ativação do núcleo. É quando a radiação interage com o núcleo do átomo, né? Então essa energia, ela vai atuar onde? Ela vai atuar nos prótons e nos nêutrons, que são as partículas que estão localizadas dentro do núcleo do átomo, né? E essa né, ativação dessa radiação atingindo os prótons e os nêutrons, elas podem provocar reações nucleares, né, que são reações, né, que podem gerar várias coisas aí, né? Então a gente tem, no caso, por exemplo, da fissão nuclear, né, tem algumas interações que acontecem no núcleo do átomo que são objetos de estudo da física das radiações, né, específica para esse tipo de caso, né? Então aí nesse caso a gente tem, né, como resultado um núcleo residual, né, que já não é mais um núcleo estável, tá? Porque ele perdeu o próton ou perdeu o nêutron, porque a radiação interagiu com essas partículas, e aí você tem a emissão de radiação nuclear, tá? Que é uma radiação que é emitida pelo próprio núcleo do átomo, tá? Então, nós temos vários tipos. A radiação pode interagir de várias formas diferentes com a matéria, tá? Lembrando que eu marquei ali que aqui nos interessa é a radiação ionizante, porque é com essa radiação que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia, tá? Então aqui a gente tem, né, um esqueminha mostrando os tipos de radiação. Então no caso aqui da excitação, né, vem um fóton, né, e esse fóton vai só, né, ali agitar esse elétron. Ele, na verdade, o que ele faz? Ele bateu aqui nesse elétron, esse elétron muda de camada, né, e depois ele volta, tá vendo? Então ele vai ficar, é como se ele saísse de uma camada, fosse para outra e depois ele voltasse. Nesse movimento que ele faz de vai e volta, né, acontece uma excitação desse átomo. Esse átomo ele fica excitado, mas ele não perde elétrons. Na verdade, esses elétrons, o que acontece com eles? Eles só mudam de camada. Então ele é atingido por um fóton empurra ele para a próxima camada, né? E depois que esse fóton passa, ele volta a ocupar aquele espaço que foi deixado. Então, na verdade, esse átomo ele não perdeu nada, ele continua estável, mas ele passou por um momento de excitação porque o elétron ele mudou de camada eletrônica, tá? No caso da ionização, o fóton ele tem tanta energia que ele atinge o elétron e esse elétron é arrancado, ele é jogado para fora do átomo e ele se torna um elétron livre. Nesse caso, esse átomo passa a ser um átomo instável. E um átomo instável, ele busca a estabilidade, né? O que é essa estabilidade? Ele precisa desse elétron que arrancaram dele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver outro átomo que está em volta nele e vai roubar esse elétron de alguém. Esse elétron que está livre aqui, ele vai acabar interagindo com outro átomo também. Então, quer dizer, é um processo de ionização que vai modificando a estrutura do átomo, né? Então, o átomo ele passa a ter uma estrutura diferente do que era antes, tá? E aqui a gente tem outro exemplo, que é o caso da ativação do núcleo, é quando o fóton ele interage com o núcleo. Então, ele pode interagir com esse núcleo e arrancar, né, ou um próton ou um nêutron aqui de dentro desse núcleo. E aí, esse núcleo também se torna um núcleo instável, né? Ele passa a ter, né, uma diferença, né, de um átomo estável, que tinha todos os prótons e nêutrons, e acaba acontecendo que arrancar um núcleo. Então, quando acontece esse tipo de interação da radiação com o núcleo, também pode promover, né, uma liberação de energia, tá? Da mesma forma que o processo de ionização também, né, acaba afetando a estrutura
a estrutura do átomo, ela modifica a estrutura do átomo, tá? Então, essas formas que a gente tem aí de interação da radiação com a matéria, né? Reparem que são várias formas diferentes. Lembrando que para a gente o que interessa é a ionização, que é justamente, né, o tipo de interação que a radiação X promove com a matéria. Aqui nós temos, né, as barreiras, né, para a radiação ionizante. Então, de acordo com o tipo de raio, com o tipo de radiação, né, nós temos vários materiais que são capazes de blindar desse tipo de radiação. Então, por exemplo, a radiação alfa, né, o raios alfa, ele tem uma capacidade grande de interação com a matéria, mas ele tem baixo poder de penetração. Então, repare que ele não consegue atravessar uma folha de papel, né? Ele não consegue atravessar a folha de papel, os raios alfa. O raio beta, ó, ele atravessa a folha de papel, né? Mas não consegue atravessar, por exemplo, uma folha de alumínio, né? Então, o alumínio já seria suficiente para fazer uma blindagem contra os raios beta. Os raios gama, reparem, raio gama ele já tem um alto poder de penetração, ó. Então, o raio gama ele atravessa o papel, atravessa o alumínio, ele só consegue ser barrado. Aliás, desculpa, raio gama não, gente, raio X, ó, aqui o X aqui. Então, esse que está em vermelhinho aqui é justamente o que nos interessa, é a radiação X, tá? A radiação X é essa que está em vermelho aqui. Então, ó, repara, a radiação X ela atravessa papel, atravessa alumínio, ela só consegue ser bloqueada, né, por uma lâmina de chumbo, né? Então, por isso que a gente usa o chumbo na radioproteção e na confecção de equipamentos para radioproteção. É porque a radiação X ela é bloqueada pelo chumbo. A radiação gama, ela atravessa tudo, inclusive o chumbo. Ela só consegue ser bloqueada por uma camada de concreto. Para eu saber a espessura desses materiais, eu tenho que saber qual é o tipo de energia, né, de radiação que eu vou estar aplicando ali. É a mesma coisa, para eu saber quanto de chumbo eu vou colocar numa sala de raio-x, eu preciso saber qual é o equipamento que vai ser instalado ali. Porque vai depender da capacidade de produção, de quanto de radiação que esse equipamento produz, para eu conseguir calcular de quantos milímetros tem que ser essa proteção de chumbo aqui. De quantos milímetros tem que ser a proteção do biômbro técnico, tá? Então, para a gente saber, né, quantos milímetros de chumbo vai bloquear determinada quantidade de radiação X, eu preciso saber qual é o tipo de radiação e quanto de radiação vai ser usado naquela sala. Então, para isso, eu preciso saber o modelo do equipamento. Tanto é que na legislação de radioproteção, justamente tem isso. Para quando você monta um projeto numa sala de raio-x, você precisa informar qual é o modelo do aparelho, qual é o fabricante, qual que é a potência desse aparelho, justamente para no projeto, né, os engenheiros eles calcularem quanto de chumbo que eles vão ter que colocar nas paredes dessa sala, quanto de chumbo vai ter que ser colocado no biômbro técnico e assim por diante, tá? Então, vai depender de quanto de radiação é aplicado aqui, para a gente saber quantos milímetros precisam ter cada estrutura dessa, ok? Então, a gente tem basicamente, né, como fonte de radiação ionizante dois tipos. Nós temos a radiação ionizante natural, né, o próprio nome está dizendo. É aquela radiação que são produzidas por elementos que a gente encontra na natureza, né? Então, a gente tem vários tipos de radiação que a gente encontra na natureza. No nosso dia a dia, nós estamos expostos à radiação ionizante o tempo inteiro, né? Então, a gente tem os raios cósmicos, que são aqueles que são emitidos pelo Sol e pelas estrelas, é um tipo de radiação ionizante. Lembra que eu falei ali da radiação, né, do Sol na pele, que causa câncer, né? Nós temos a radiação do próprio planeta Terra, porque no próprio planeta Terra nós temos depósitos naturais de urânio, de tório, de polônio e de outros radionuclídeos que emitem radiação. Então a gente está vivendo aqui na crosta do planeta Terra, nós estamos recebendo a influência dessa radiação o tempo inteiro.
Então não pensem que a gente está aqui e a gente não está sendo irradiado, nós estamos sendo irradiados o tempo inteiro. É óbvio que a dose de radiação é baixa, mas nós estamos recebendo radiação 24 horas do nosso dia, o tempo todo, tá? E nós temos um outro tipo de radiação, que é a radiação artificial, tá? Essa radiação artificial é aquela radiação que é produzida artificialmente, que é fabricada, né? A gente tem como exemplo dos isótopos radioativos, né, que são aqueles elementos que é manipulado em laboratório, é produzido artificialmente, está em laboratório, e nós temos o raio-x, que é o que a gente usa na sala de raio-x, né, justamente produzindo essas descargas, né, produzindo esse raio-x através de descarga elétrica. Então a gente vai aplicar uma determinada voltagem elétrica na ampola de raio-x para produzir essa radiação, para produzir esse raio-x. Então ali ele é artificial. Enquanto você estiver apertando o botão do disparo ali, do raio-x, está emitindo radiação. Então ele só vai emitir a radiação que você programou ali no painel. Então você foi lá, colocou tanto de kV, tanto de MAS, né, apertou o botão do preparo, depois apertou o botão do disparo, ele vai disparar aquela radiação que você programou. Você pode continuar com o dedo no botão, que quando terminar aquela dose, de disparar aquela dose que você programou, a radiação vai terminar. Então ela é uma radiação artificial produzida só para aquele momento e só produzida naquela quantidade que foi programado ali no aparelho, tá? Então a gente usa o tipo de radiação que a gente usa, né, na sala de raio-x, tá? Quanto, né, a forma dessas radiações, a gente pode ter de duas formas. A gente tem a irradiação e a contaminação. A irradiação é quando você expõe uma pessoa ou um material a uma dose de radiação. É o que a gente faz na sala de raio-x. Então, na sala de raio-x, eu estou fazendo o quê? Uma irradiação do paciente. Eu estou expondo o paciente a uma determinada dose que eu programei lá no meu aparelho. Então, eu programei aquela dose, né? E aquele aparelho vai produzir somente aquela dose que foi programada e vai irradiar o paciente, tá? Um detalhe, olha aqui, ó, que até coloquei em vermelho: equipamentos de raio-x, apesar de emitirem radiação ionizante, não possuem material radioativo, gente. Dentro da ampola de raio-x não tem nenhum tipo de material radioativo. Ali só tem radiação enquanto está emitindo aquela radiação que foi programada no aparelho. Acabou aquilo, acabou a radiação, tá? Então não tem como um aparelho de raio-x contaminar o ambiente ou contaminar um indivíduo, porque não existe nenhum tipo de material radioativo dentro de uma ampola de raio-x. O raio-x produzido ali é artificialmente usando energia elétrica, tá? Altas voltagens de energia elétrica, não existe material radioativo ali dentro. O outro caso é no caso da contaminação. Na contaminação, sim. A contaminação é quando existe a presença do material radioativo em si. Então, eu preciso ter um material radioativo. Rádio, polônio, tório, urano, alguma coisa radioativa, né? E esse material radioativo, ele tem que entrar em contato com o indivíduo. Pegar, ingerir, inalar, algum contato ele vai ter que ter com a superfície, né, com a pele do indivíduo, alguma coisa nesse sentido. Foi o que aconteceu, por exemplo, naquele acidente de Goiânia. Lembram do caso? No acidente de Goiânia houve uma contaminação. O pessoal lá que trabalha, né, que vendia ferro velho, entrou numa clínica abandonada. Essa clínica trabalhava com um equipamento, né, para fazer radioterapia, e esse equipamento foi abandonado, e esse equipamento utilizava o Césio-137. Então eles conseguiram abrir a ampola do Césio-137, né? E eles foram contaminados com material radioativo. Então eles tiveram contato físico com esse material, eles inalaram esse material.
Eles ingeriram esse material, então eles ficaram contaminados com o material. É diferente da irradiação, né? A irradiação é quando você expõe a pessoa a uma determinada dose de radiação. Terminou a exposição, acabou a radiação. A contaminação é quando a pessoa tem contato com o material radioativo, tá? Então aqui na imagenzinha está mostrando, ó, no caso da contaminação, a pessoa tem contato com o material, né? A pessoa tem contato físico com esse material. No caso da irradiação, a pessoa só vai receber as ondas radioativas desse material ou dessa fonte radioativa. No caso do raio-x é uma fonte, né, que produz uma radiação artificial e irradia o paciente. Então são situações diferentes. E como é que esses raios-x são formados, tá? Então nós temos várias formas de formar esse raio-x. Então, geralmente, como é que acontece, né? No caso do raio-x, ele tem origem, né, através do choque dos elétrons, tá? Então, os elétrons, eles vão se chocar contra um determinado material, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai acelerar esses elétrons e jogar esse elétron contra um obstáculo, que a gente chama de alvo. Geralmente esse alvo é um metal, é o que acontece numa ampola de raio-x, né? Então eu tenho lá 2 filamentos de tungstênio, né? Um filamento mais fino e um filamento mais grosso. Quando eu coloco kV lá no equipamento, eu estou colocando a quilovoltagem, eu estou colocando a energia que vai ser aplicada a esses filamentos de tungstênio. Então, quando eu aplico aquela quantidade de kV, aquela quantidade de energia no filamento de tungstênio, o que vai acontecer? Vai ser produzida uma nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons, ela vai ser acelerada contra o alvo, né? Que é o anodo. Esse alvo vai interagir com essa nuvem de elétrons e vai produzir a radiação ionizante que eu vou jogar no paciente para produzir minha imagem, né, para produzir o meu raio-x, tá? Então, né, o raio-x ele vai ter origem através dos elétrons que são acelerados contra um alvo, né, contra um material que é um alvo, tá? E a interação entre esses elétrons e o átomo do alvo, né, vai resultar na formação do raio-x e também calor. Vocês já devem ter ouvido isso nas aulas de outros professores, né? Que da radiação, né, que a gente produz, 99% é calor, só 1% é radiação, só 1% é raio-x, né? De tudo que a gente produz quando a gente dispara a ampola, 99% é calor, 1% é raio-x. Então reparem que o calor, né, ele é produzido em número muito maior do que do raio-x. O raio-x é uma pequena parte do processo só, tá? Então a liberação desses elétrons vão acontecer o quê? No catodo, em função da energia que foi fornecida para o filamento. Então esse processo é denominado termiônica, porque envolve calor, né? Então é um processo que envolve calor para produzir os íons, tá? Então o filamento helicoidal do catodo, ele é aquecido, foi o que eu falei, e gera os elétrons, que é a nuvem eletrônica. Então você vai aquecer, né, esses filamentos que estão no catodo, que geralmente é o filamento de tungstênio, né? E esse filamento de tungstênio, ele vai liberar uma nuvem de elétron, né? Essa nuvem de elétron, ela é produzida por conta do kV que existe ali, né? Então você vai aplicar uma determinada tensão, né, que é o que a gente escolhe quando a gente escolhe quanto de kV que a gente vai aplicar, e esses elétrons, né, vão ser repelidos do catodo, quer dizer, eles vão ser lançados do catodo e jogados em cima do anodo, né? Então quando esses elétrons se chocam com o anodo, eles vão interagir com o anodo, né? Então lá no anodo eles vão ser desacelerados, aqui ó, desacelerados, e a sua energia é convertida em calor e raio-x. Então
Nesse caso, quando eles se chocam lá com o anodo, eu vou produzir 99% de calor e 1% de raio-x. Esse 1% de raio-x é que eu vou jogar no paciente para produzir minha imagem, tá? Esse tipo de radiação a gente chama de radiação de frenamento ou bremsstrahlung. Vocês já devem ter ouvido falar também ao longo do curso. E também é produzida uma radiação que a gente chama de radiação característica. São esses dois tipos de radiação que a gente produz, tá? Quando faz esse processo de aquecer o filamento de tungstênio que está no cátodo, produzir a nuvem de elétrons, jogar essa nuvem no anodo. Essa nuvem eletrônica vai interagir com o anodo e vai produzir 99% de calor e 1% de raio-x, tá? Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando, né, uma ampola de raio-x, né? Então a gente está vendo aqui, ó, os feixes de raio-x. Aqui a gente tem, né, essa partezinha aqui é o anodo, né? Então aqui o cátodo está aqui dentro, né? Então os elétrons se chocam aqui com o anodo, interagem com o anodo e é produzido o feixe de raio-x que vai sair aqui pela abertura da ampola e irradiar o paciente, tá? Na radiação de frenamento, que a gente chama, o bremsstrahlung, né, é o que ocorre com mais frequência na formação do feixe de raio-x, é o tipo de radiação mais comum, né? Ela vai acontecer, ela se origina, ó, olha aqui, ó, é originada na passagem de um elétron bem próximo ao núcleo do átomo, né? Então, como é que ela é formada? O elétron vai passar muito próximo ao núcleo do átomo do anodo, no caso, que é o material alvo, né? Então, aquele elétron que você produziu lá no cátodo, no filamento de tungstênio, ele vem em alta velocidade, né, e vai passar próximo ao núcleo de um átomo do anodo, né? E o que vai acontecer quando esse elétron passa perto desse núcleo do átomo? Vai acontecer a atração entre o elétron carregado negativamente e o núcleo do átomo. Então é óbvio, se o elétron está carregado negativamente e o núcleo do átomo está carregado positivamente, isso vai fazer com que esse elétron deflita da sua trajetória original, quer dizer, ele faça uma curva. Ao invés dele seguir uma linha reta, como ele deveria seguir, ele vai fazer uma curva. Ele sai da linha que ele estava seguindo da trajetória original, ele faz uma curva. E nisso que ele faz uma curva, ele perde um pouco da sua energia cinética. O que é energia cinética mesmo, gente? Energia de movimento. Ele não está em movimento de alta velocidade. Então, essa energia cinética de alta velocidade, ela é perdida por quê? Porque o elétron que está carregado negativamente passou perto do núcleo de um átomo que está carregado positivamente e fez uma deflexão nesse elétron. Quer dizer, esse elétron saiu da trajetória original que ele estava seguindo e fez um desvio, fez uma curva. E nessa curva é óbvio que ele vai perder parte dessa energia cinética, que é a energia de movimento. E quando ele perde parte dessa energia cinética, né, acontece a emissão de raio-x. Tá? Então, quando ele perde parte dessa energia cinética, nesse processo é emitido, né, uma energia na forma de raio-x, que é o que a gente vai utilizar para a produção da imagem do paciente, né? Então, esse tipo de processo ele pode gerar raio-x com vários tipos de energia também, vai depender da carga elétrica do núcleo do átomo, né, e da distância que o elétron passa do núcleo também. Então, quer dizer, quanto mais próximo, né, a gente tem ali, né, maior atraído pelo núcleo. Se ele passar muito distante, essa curva que ele vai fazer vai ser menor. Por quê? Porque a atração também vai diminuir por causa da distância. Então, eu posso gerar com esse processo de radiação de frenamento vários tipos de radiação X com escalas energéticas diferentes. Essa variação vai depender da distância, né, que esses elétrons passam do núcleo do átomo, tá? Então a gente tem valores mais baixos quando ele passa mais longe, valores mais altos quando ele passa mais perto,
do núcleo, tá? Isso vai variar dependendo da distância que esse elétron que foi ejetado lá do cátodo, da distância que ele vai passar dos elétrons dos átomos que estão no anodo, tá? Então aqui, ó, é esse exemplo que a gente tem. Então a gente tem um elétron incidente que está saindo da onde esse elétron? O elétron incidente é o elétron que eu estou jogando no átomo. Então ele foi produzido lá no filamento de tungstênio, que foi aquecido com alto kV, né? Então o filamento de tungstênio foi aquecido com uma alta voltagem e produziu esse elétron incidente. Esse elétron incidente vem numa trajetória retilínea, reta, e de repente, como ele é negativo, ele vai passar próximo que é o núcleo do átomo. Só que o átomo é positivo. Ele tem carga elétrica positiva. Então, positivo com negativo, o que acontece? Tem uma pequena atração. Nessa atração, o elétron que estava numa determinada velocidade, ele vai diminuir a velocidade. Quer dizer, se ele diminuir a velocidade, ele está passando por um processo de frenamento. Ele vai diminuindo a velocidade, porque ele está passando perto de um núcleo positivo e faz uma curva. Essa curva é o que a gente chama de deflexão, né? Então esse elétron ele vai mudar a trajetória e nisso que ele muda a trajetória vai ser produzido uma radiação X, um raio X, tá? Então isso vai depender. Se ele está passando muito perto aqui, eu vou ter uma determinada energia nesse raio X, ele vai ser mais forte. Agora, se esse átomo que está aqui, ó, né, se eu tenho esse átomo, ele está aqui mais distante, né, e vem fazendo um trajeto, né, vem fazendo aqui um trajeto, ó, mais distante, essa curva que ele vai ter que fazer aqui, ó, vai ficar mais afastada, né? Então ele vai fazer uma curva aqui um pouco mais afastada do núcleo do átomo. Então o que vai acontecer? A energia aqui, né, já não vai ser tão forte, porque a força de atração diminuiu, porque ele está mais distante. Então, a energia que vai ser produzida aqui é um raio-x com uma energia menor do que aquele que passa mais próximo do núcleo do átomo. Então, por isso que a gente fala que nesse tipo de radiação por frenamento, existem vários tipos de raio-x com várias energias diferentes. Vai depender da proximidade do elétron incidente com o núcleo do átomo, tá? Então, reparem que nesse tipo de radiação, nesse tipo de produção de raio-x, eu não arranco nada, né? Não arranco elétron nenhum, né, do material. O que eu estou fazendo aqui? Eu só estou mudando a trajetória do elétron e nessa mudança de trajetória eu tenho a formação de um raio-x, tá? Nós temos também a radiação chamada de radiação característica. O que é essa radiação característica? A radiação característica, ela já não acontece com a mesma frequência da radiação de frenamento, tá? A radiação característica, ela é menos frequente, né? E resulta da colisão de um elétron incidente com um elétron orbital. Nesse caso, reparem, nesse caso a gente tem uma colisão de elétrons. É na radiação característica que a gente tem colisão de elétrons, né? Na radiação de frenamento, nós não temos colisão de elétron. O elétron incidente, ele só muda a trajetória, tá? Na radiação característica, há uma colisão. Então, quer dizer, o elétron incidente, ele vai se chocar com um elétron que está no orbital do átomo. O que é um elétron orbital? É aquele elétron que está girando em volta do átomo. Então, é como se você jogasse uma pedra e acertasse, né, uma bolinha daquela ali que está girando em volta do átomo, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma radiação característica. Por quê? Vamos entender, né? Então, esse elétron incidente, esse elétron que eu lancei lá do cátodo, ele vai transferir energia, né? Então, ele transfere a energia dele para o elétron que está ali no orbital do átomo, né? Então, dessa forma, o que ele faz? Ele vai ejetar o átomo da sua órbita, ele vai arrancar, desculpa, o átomo não, né? O elétron, ele vai arrancar o elétron da órbita, né? Então, ele vai fazer o seguinte, ele está vindo, né, lá do tungstênio, lá do cátodo, né, que foi produzida aquela nuvem eletrônica, ele está vindo em direção ao anodo.
Quando ele chega no anodo, que é o material alvo, né, esse elétron ele vai se chocar com o elétron do anodo e vai arrancar esse elétron dali. E vai fazer a formação do quê? Um buraco, um espaço vazio. Só que esse espaço ele precisa ser preenchido. Né? Por quê? Porque o átomo, quando ele fica com esse buraco, ele se torna um átomo estável. Né? Então isso vai gerar uma condição de instabilidade no átomo. Então o átomo que perdeu esse elétron, ele fica instável. Ele fala, caraca, cadê o elétron? Eu preciso do elétron. Para ele ser estável, ele precisa desse elétron. E aí o que acontece? Quando acontece essa instabilidade no átomo, né, ela tem que ser corrigida imediatamente. Então o que acontece? Quando acontece esse átomo que é arrancado, um elétron de uma camada mais externa, ele é puxado para essa que ficou faltando, né? Então, nessa mudança de orbital desses elétrons, vai haver a emissão de raio-x também. Né? Então, quando esses átomos eles mudam de orbital, porque ficou um espaço ali, mas aquele espaço não pode ficar. Então, o que o átomo faz? Ele arranca um elétron do orbital mais externo. Então, ele puxa para mais para dentro aquele elétron. Então, quando ele faz isso, você tem a produção de um raio-x também. Né? Por que é uma radiação chamada de característica? Porque cada átomo de cada elemento químico ele tem um nível de energia próprio, né, de cada elétron também. Então, os elétrons que estão nas camadas mais próximas ao núcleo têm uma quantidade de energia diferente daqueles elétrons que estão mais afastados. Então, cada processo desse, como eles têm diferença na posição que eles estão ocupando naquele momento que eles foram arrancados, né, eles são únicos e têm energia única também. Então, por isso que essa radiação é chamada de característica, porque característica de cada elemento químico, da localização onde esse elétron está também. Isso também influencia. Tá? Então, quanto maior for o número atômico de um determinado material, né, maior vai ser a energia característica. Então, eu geralmente, né, para o anodo, a gente usa materiais que têm um número atômico mais alto para eu conseguir, né, uma maior energia nessa radiação característica. Tá? Aqui no próximo slide nós vamos ver aqui o esqueminha mostrando. Então, olha aqui como é que funciona, tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó. Aqui nós temos, né, o elétron incidente, que é esse aqui, tá vendo? Ele foi produzido lá no cátodo e está sendo lançado aqui no anodo, né? Então, esse átomo que está aqui é o átomo do material alvo. Então, ele está aqui com o núcleo, os elétrons todos circulando aqui em volta dele. Então, vem esse elétron, bate nesse elétron que está aqui no átomo, no orbital do átomo, e empurra esse elétron para fora, ó. Ele sai dali. Nisso que ele é jogado dali, ele é lançado para fora, um outro átomo, um outro elétron que está aqui no orbital mais afastado, ele é puxado para cá, porque aqui não pode ficar esse buraco. Então, reparem, é como se fosse um sistema solar, né? Então, aqui, quanto mais próximo ao núcleo, mais forte é a ligação desse elétron com o átomo, porque ele está aqui muito próximo ao núcleo. Quanto mais afastado, né, menor é a ligação desse elétron com o átomo. Então, quando o elétron incidente ele arranca um elétron das camadas iniciais, né, automaticamente um elétron que está na camada, né, posterior, ele é puxado e é reposto esse elétron que está aqui perto do núcleo do átomo. Quando esse elétron é puxado, é produzido uma radiação X, porque vai ter uma liberação de energia, né? Esse elétron aqui tem uma energia diferente desse aqui. Então, quando ele é puxado para cá, né, ele vai se acomodar nessa camada eletrônica e a energia excedente, aquela energia que está sobrando, ela é emitida na forma de radiação X, tá? E é dessa forma que acontece esse processo da radiação característica. Então, no caso da radiação de frenamento, eu não tenho, né, eu não arranco o elétron da órbita do átomo. Acontece apenas um desvio, né?
Por isso que chama frenamento. Ele vai chegar numa velocidade, vai passar perto do núcleo, o núcleo vai desviar, né, porque ele vai sofrer uma pequena tração por conta da carga elétrica, que é diferente. O núcleo tem carga elétrica positiva, o elétron tem carga elétrica negativa. Então, na radiação de frenamento, ele vai fazer um desvio, né, de rota, e nesse desvio é produzido radiação X. No caso da radiação característica, né, o elétron incidente ele arranca um elétron da órbita do átomo e faz com que esse átomo fique instável. Nesse processo, esse átomo automaticamente puxa um elétron da camada mais afastada para preencher esse espaço que ficou vazio. E aí, nessa que esse elétron é puxado, né, a energia excedente é liberada na forma de radiação X, tá? Então, esses dois processos acontecem dentro da ampola de raio-x. O mais comum de acontecer, né, é a radiação de frenamento, tá? Ela é mais comum. Até porque para você é só você parar para imaginar, né? É mais difícil se acertar uma bolinha dessa aqui, né? Um elétron desse num elétron que está girando em torno do átomo, né? Então é mais difícil você conseguir. Olha quanto espaço vazio que tem em volta do átomo e olha quantos elétrons tem circulando. Então é muito mais fácil, né, o elétron passar próximo ao núcleo e sofrer um desvio do que você conseguir acertar um elétron desse que está circulando em volta do núcleo do átomo, né? Então por isso que é mais comum a radiação de frenamento do que a radiação característica, tá? E aí a gente tem como é que esses feixes vão interagir com a matéria, né? Então a gente tem aqui um foco emissor de radiação, né? E aí a gente tem várias formas. Então a gente tem aqui o objeto que a gente está irradiando. E reparem que nem toda a radiação ela vai atingir o anteparo, né? Muita dessa radiação ela vai ser retida dentro do corpo do paciente. E aí dentro desse corpo do paciente eu vou produzir, né, também eu vou produzir radiação, que essa aqui é a radiação secundária, né, que é aquela radiação que a gente, né, tem que evitar, porque essa radiação secundária é quando a radiação ela interage com as moléculas do corpo do paciente, os átomos do corpo do paciente. Essa radiação secundária ela pode interferir na qualidade da imagem também. É por isso que para estruturas com mais de 20 centímetros de espessura, a gente tem que usar o quê? A grade antidifusora, justamente para filtrar essa radiação secundária e impedir que essa radiação secundária, né, atrapalhe na formação da qualidade da imagem, tá? Então a gente tem aqui basicamente quatro efeitos que acontecem na interação do raio-x com a matéria. Nós temos a dispersão clássica, o efeito Compton, o fotoelétrico e a produção de pares, tá? Na dispersão clássica, também é conhecida como dispersão de Thomson, tá? Ela vai sempre acontecer com a radiação de baixa energia, né? Acontece com raio-x de baixa energia. Então é aquele raio-x que não tem poder de penetração tão grande, é um raio-x com baixa energia, né? Então esse fóton de raio-x, né, ele vai interagir com os átomos e vai induzir uma excitação. Então olha aqui, ó, tem um fóton incidente, ele interage aqui, né, com um elétron da camada eletrônica e aí eu tenho um fóton resultante, tá? Então esse fóton, né, ele vai, né, ser jogado para fora do átomo, tá? O átomo vai liberar esse excesso de energia em um fóton secundário ou disperso com comprimento de onda igual ao do raio-x incidente. Então aqui não tem diferença, é como se eu pegasse o fóton incidente, jogasse no elétron, né, e esse elétron rebatesse esse fóton, né, que a gente chama de fóton resultante ou fóton espelhado, com a mesma energia do fóton incidente, tá? Então o que vai acontecer aqui? É só uma mudança de direção do raio-x. Eu não tenho, isso não agrega nada para a formação da minha imagem, tá? Esse tipo de dispersão não agrega para a formação da imagem, ela não vai alterar o valor da energia, não vai alterar nada, tá?
Aí eu tenho um outro efeito, que é o chamado de efeito Compton, né? Esse efeito Compton, ele vai ocorrer quando o fóton incidente, né? Fóton incidente se chocar com um elétron. Olha aqui, ó, fóton incidente se choca com um elétron, tá? E vai transferir a sua energia para ele, sendo em seguida defletido em direção diferente ao incidente. Então tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui um fóton de energia, ele veio, se chocou com um elétron, tá, da eletrosfera do átomo. E o que aconteceu aqui nesse caso? Foi produzido um fóton resultante, tá? Que é esse fóton aqui, um fóton resultante, né? Só que esse fóton resultante, ele não contribui também para a formação da imagem, né? Esse fóton resultante, na verdade, é a radiação espalhada, que é o que a gente chama de radiação secundária, né? Essa radiação secundária, ela é proveniente das interações Compton. Então, toda a radiação secundária que a gente tem na sala do raio-x, a maior parte é devido ao efeito Compton, né? Então, é esse tipo de radiação que a gente quer filtrar. É esse tipo de radiação que a gente usa a gradiente difusora para ser filtrada, porque é um tipo de energia que não contribui para a formação da imagem, tá? Então, esse efeito Compton, ele tem que ser filtrado justamente para quê? Para evitar perda de qualidade na imagem, né? É o tipo de interação que atrapalha na formação da imagem. Quanto maior a espessura da estrutura, maior, né, a quantidade de interação Compton que tem. E aí eu acabo tendo uma imagem de baixa qualidade. É por isso que em estruturas com mais de 20 centímetros de espessura, o que a gente faz? A gente usa gradiente difusora, tá? Deixa eu fechar aqui para a gente continuar. O efeito fotoelétrico. No caso do efeito fotoelétrico, né, a gente vai ter justamente um efeito que consiste na deposição de energia no objeto irradiado, né? Então, como é que funciona isso? Ó? Um fóton de radiação, né? Então, a gente vai ter um fóton de radiação com um elétron fortemente ligado a um átomo, né? Que é um elétron que está em órbita próximo ao núcleo. Então, a gente vai ter um elétron que está bem ligado ao átomo. Então, os elétrons mais ligados ao átomo, gente, são aqueles que estão mais próximos do núcleo. Então, quanto mais próximo do núcleo esse elétron tiver, quanto mais próximo do núcleo do átomo esse elétron estiver, mais ligado ao núcleo ele vai ser, mais fortemente ligado. Então, quando esse fóton incidente ele se choca com esse elétron, ele vai transferir toda a sua energia para ele e ele deixa de existir. Então, o que acontece? Esse fóton ele chega e se choca com o elétron e ele simplesmente deixa de existir, ele desaparece. Ele vai fazer o quê? Só uma transferência de energia para esse elétron, tá? Quando ele transfere essa energia para esse elétron, isso determina o seu deslocamento, né? Então, na verdade, esse elétron ele vai ser arrancado da órbita do átomo também, tá? Repara que é parecido com a radiação característica. A diferença qual é? É que, nesse caso, o fóton ele transfere toda a energia para o elétron e deixa de existir. Esse elétron ele recebe uma quantidade tão grande de energia que ele se desprende da eletrosfera do átomo. Ele sai dali, ele vai embora. E aí eu vou deixar o quê? Um espaço vazio. Esse espaço vazio é o quê? É uma ionização. Quando eu deixo esse espaço vazio, eu transformo esse átomo num átomo instável, né? E esse preenchimento vazio, ele tem que ser preenchido. Quando ele vai ser preenchido? Ele vai ser preenchido por um outro elétron que está em uma outra camada próxima ali a ele. Então, ele é puxado para lá. Quando ele é puxado para lá, é o que vai dar origem ao fóton do raio-x característico, que é justamente o raio-x que vai contribuir para a formação da imagem, tá?
Então a gente tem o efeito fotoelétrico, que ele vai contribuir para a formação da imagem. Né? Repara que é diferente do efeito Compton. No efeito Compton, né, eu não tenho esse tipo de transferência de energia. E a produção de pares, né? A produção de pares, ela vai acontecer quando um raio-x incidente, né, tem energia suficiente que ele acaba escapando de interagir com os elétrons, quer dizer, ele tem uma energia tão grande que ele passa direto pelos elétrons, ele não interage com os elétrons do átomo, ele vai interagir com quem? Com o núcleo do átomo. Né? Então ele vai se chocar com o núcleo do átomo. Né? Quando ele se choca com o núcleo do átomo, ele faz com que a radiação desapareça. Essa radiação desaparece e vai haver a formação de duas partículas, uma chamada de pósitron e um elétron. Então, sempre um pósitron e um elétron são produzidos. Então, por isso que se fala a produção de pares. Por quê? Porque são produzidas duas partículas desse choque do raio-x com o núcleo do átomo. É produzido um elétron e é produzido um pósitron, tá? Só que para que ocorra, né? Para que ocorra o fotoincidente, deve ter uma energia de pelo menos 1,2 MeV, quer dizer, tem que ser uma radiação bem alta, tá? Não é qualquer radiação, a radiação que a gente usa no raio-x, né, geralmente não produz esse tipo de energia, tá? Tão alta. Então, a partir de 1,2 MeV é que a gente consegue, né, a produção de pares, que é a produção do pósitron e a produção de um elétron. Né, desse tipo de radiação. Então aqui a gente tem um gráfico mostrando, né? Então reparem, eu tenho aqui o número atômico do elemento, então quanto maior o número atômico, mais eu consigo produzir efeito fotoelétrico. Então o fotoelétrico é dominante, quanto maior for o número, né, atômico do átomo. Quanto menor for o número do átomo e maior for a dose de radiação, a produção de pares ela passa a ser dominante, né? E quando eu tenho, né, uma determinada faixa de energia aqui, ó, né, do fotoincidente, eu vou ter, né, como efeito dominante o efeito Compton. Então, né, para eu determinar o que vai produzir, né, o que vai contribuir para a formação da imagem é o efeito fotoelétrico. Então, quando eu trabalho com KV, com MAS, quando eu trabalho com determinados números atômicos de elementos que a gente produz o material que está dentro da ampola, eu estou justamente querendo produzir, né, o efeito fotoelétrico. Então, justamente o efeito fotoelétrico que é o que nos interessa para a produção, né, da radiação ionizante, tá? Aqui eu coloquei uma listinha das propriedades que o raio-x tem. Então, quais são essas propriedades? Atravessar objetos, é a primeira delas. Então, todo mundo já sabe que o raio-x tem essa capacidade de atravessar os objetos. Né? Então, eles atravessam objetos, né? Tanto melhor quanto menor for o comprimento de onda. Então, quer dizer, quanto menor o comprimento de onda do raio-x, mais facilmente ele vai atravessar o objeto, tá? Uma outra propriedade que ele tem é de ser absorvido pelo objeto que atravessa. Então, quanto maior for a espessura, né, maior vai ser a absorção desse objeto, né? O raio-x vai ser absorvido por esse objeto, tá? Uma outra propriedade, né, produção de radiação secundária. Todos os corpos que o raio-x atravessa, ele sempre vai produzir radiação secundária, ou em maior ou em menor grau. Então, quanto mais esse objeto for espesso, maior vai ser a quantidade de radiação secundária. Quanto menos espesso for esse objeto, menor vai ser a quantidade de radiação secundária produzida. Uma outra característica é fazer florescer certos sais metálicos. Né? Então, por exemplo, essa propriedade a gente usa nos ecrãs intensificadores. Dentro do chassi, quando a gente usa a radiologia convencional, filme radiográfico, vocês estudaram os ecrãs. Né? Então, o raio-x ele tem a capacidade de fazer aumentar a luminosidade de certos materiais.
né? Então esses materiais são utilizados nos ecrãs justamente para aumentar a qualidade da imagem que é produzida ali, tá? Uma outra propriedade é enegrecer emulsões fotográficas. Então o raio-x ele provoca, né, uma modificação nos grãos de bromo de prata, que ele vai agir diretamente nesses grãos de bromo de prata que estão na emulsão do filme radiográfico, né? Então, depois que ele passa por todo o processo de revelação, a gente consegue, né, visualizar a imagem que está sendo, né, que foi projetada ali naquela película, tá? Propagam-se em linha reta, né? Então ele vai se propagar a partir do ponto focal para todas as direções. Então o raio central é aquele ponto focal ali no meio. Então ele parte ali em linha reta, mas ele se propaga em todas as direções de forma cônica, tá? Uma outra propriedade é a ionização, né? Então ele também ioniza materiais, tá? Pode transformar inclusive gases em condutores elétricos também, tá? Uma outra propriedade exerce efeito biológico, né? Esse efeito biológico, na verdade, né, é o que a gente usa na medicina também, no caso da radioterapia, o tratamento de câncer, né, quando isso é bem conduzido, eu posso utilizar como tratamento, né, também. Mas também tem que tomar cuidado, como eu já falei, nas salas de raio-x. Por quê? Porque nas salas de raio-x eu tenho proteger o paciente e proteger o profissional das técnicas radiológicas. Então, eu tenho que estar atenta a esse tipo de cuidado, tá? Bom, pessoal, basicamente nessa primeira aula a gente fez uma revisão desses conceitos, tá? Eu espero que tenha ficado aí de fácil entendimento, né? Que vocês tenham conseguido entender as explicações. A vantagem é que vocês vão poder voltar, né, isso várias vezes. Então eu espero que fique de fácil entendimento, né? Qualquer dúvida eu vou disponibilizar depois certinho para vocês, um horário para vocês tirarem as dúvidas. Então vocês vão poder rever mais de uma vez e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Um abraço para todo mundo e bons estudos.